Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia que nós separamos, ou o Senhor Deus separou para nós, para a adoração exclusiva do seu nome. Dia em que nós aproveitamos para orarmos, para refletirmos na palavra de Deus, ainda mais nesses dias. Mas eu quero também lembrar os irmãos que hoje é o princípio de uma semana muito especial, que é chamada de Semana Santa, é a Semana da Páscoa. No próximo domingo será a Páscoa, será a celebração da Páscoa do Senhor. É verdade, irmãos, que nós não teremos a celebração como nós gostaríamos de celebrar, de adorar a Deus com os irmãos em nossa igreja local, de fazer aquele café da manhã tradicional que todos os anos nós fazemos, né? E o culto da ressurreição bem cedinho. Mas enquanto nós estamos privados desses momentos preciosos, e eu creio que será temporário, nós certamente podemos e devemos celebrar a Páscoa em nossas casas, em nossos lares, com nossos familiares também. Mas hoje eu quero deixar uma palavra breve para os irmãos, nesses dias em que somos tomados de grande ansiedade. De fato, a ansiedade desses dias tem tomado nossa mente, nosso coração muitas vezes, né, de tal maneira que ficamos preocupados. Aliás, o que é a ansiedade? A ansiedade tem a ver exatamente com isso, irmãos. Tem a ver com a preocupação do dia de amanhã, tem a ver com o temor do futuro. É quando nós nos fazemos perguntas do tipo: como é que vai ser daqui para frente? Como será amanhã? Sobre isso, o Senhor Jesus, ele nos traz uma palavra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, quando ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então o Senhor Jesus ele vai dar exemplos do cuidado paterno de Deus para com a sua criação, para com seres que aos nossos olhos são tão insignificantes ou tão pequeninos como as pequenas aves ou os passarinhos. E Jesus diz: olha, vocês valem muito mais do que as aves. É interessante nós pensarmos nesses animaizinhos, né? Nesses bichinhos. São bichinhos que, pelo que são, eles não veem jornais, eles não são tomados dessa grande ansiedade, mas eles simplesmente são sustentados pelo Pai Celeste. Ou seja, irmãos, eles são cuidados pelo Senhor, embora eles nem tenham essa consciência racional de preocupar-se com o dia de amanhã, mas Deus as sustenta e Deus cuida delas. Certamente Deus aqui em Cristo está nos humilhando para que nós aprendamos com a criação o fato de que Deus sustenta a sua criação, isto é, aprendamos, olhemos para a criação e vejamos: olha, assim como Deus cuida das aves, Jesus indaga: vocês não valem muito mais do que as aves? Ele vai citar também os lírios do campo, a partir do verso 28 de Mateus capítulo 6, ele vai falar dos lírios do campo, né, que hoje estão aqui, é uma planta muito comum naquele tempo em Israel, que hoje está aqui e amanhã ela é lançada ao forno, né, como ele diz no verso 28, ele diz assim: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Meus irmãos, Jesus está nos ensinando de um modo geral, que aliás é assim que começa o verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, que nós precisamos aprender a confiar nos cuidados do Senhor. É muito bonito quando nós falamos assim: olha, confie em Deus, confie no Senhor, confie que amanhã vai ser melhor, nesse sentido, né? Confie no Senhor Deus, mas às vezes Deus nos tira essa autoconfiança para que nós tenhamos o privilégio de aprender do Senhor de forma prática, de forma tácita, de forma visível em nossas vidas, tal como tem sido esses dias em que temos vivido. Os crentes nesses dias têm sido estimulados a aprender do Senhor, têm sido estimulados a confiar no Senhor.
Até porque, se nós nos deixarmos tomar dessa grande ansiedade, deste temor de forma excessiva, isto significa falta de confiança no Senhor Deus e, ao mesmo tempo, significa que nós não estamos agindo como crentes, porque Jesus ele vai dizer assim, a partir do verso 32 de Mateus capítulo 6, depois de expor sobre essa questão do cuidado paterno de Deus para com as aves e depois para com também essas plantas ou os lírios do campo, Jesus ele vai dizer no verso 32, depois de afirmar, não se inquietem com isso, não se preocupem com esse dia de amanhã quanto ao que haver de comer ou de vestir. E aí no verso 32 ele diz, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E no verso 34 ele finaliza, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus diz a partir do verso 33 que os gentios, e aqui não é gentil com L, de gentileza, de educação, mas é gentil com O, que é a diferenciação que se fazia entre o que é crente, aquele que é crente e aquele que não é. Aquele que não é crente, isto é, aquele que não pertence ao povo de Deus, portanto, aquele que não conhece o Senhor Deus, é chamado na Escritura Sagrada de gentil. É aquele que não tem o conhecimento de Deus. E ele diz, os gentios é que se preocupam com isso. Na verdade, aquele que não conhece a Deus, como foi nos dias de Cristo aqui na terra e lá com seus discípulos, ainda hoje o gentio é aquele que não conhece a Deus, e aquele que não conhece a Deus, ele tem todo motivo para estar desesperado. Porque ele não acredita, ele acha que este mundo está lançado ao acaso. Então ele tem todo motivo para pensar, meu Deus, o que vai ser no dia de amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? Ele tem todo motivo para estar desesperado porque ele acha que esse mundo está jogado ao léu, que este mundo está jogado ao acaso. É assim que o gentil pensa, né? Ele acha que, pronto, agora tudo vai acabar, está tudo descontrolado. Ele tem todo motivo para estar desesperado porque ele não conhece o Deus que governa todas as coisas. Mais do que isso, ele não conhece o Deus que nos sustenta, o Deus que é o provedor, o Deus que nos protege, o Deus que cuida de cada um de nós melhor do que as aves dos céus. Muito melhor do que as aves dos céus e do que as plantas, do que as plantinhas que hoje nascem e amanhã são cortadas e lançadas ao forno, como diz o Senhor Jesus. A nossa preocupação deve ser buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Tem a ver com a expressão do domínio de Deus sobre nós. Esse é o reino de Deus, é quando a vontade do Senhor domina a nossa mente, o nosso coração. Percebamos, irmãos, Jesus está lidando com coisas do coração e da mente. Não andeis ansiosos. A ansiedade toma conta da nossa mente, do nosso coração e pode nos perturbar. Mas quando nós olhamos para o cuidado de Deus manifesto na criação, nós podemos aprender do Senhor e descansar, mesmo diante de uma crise como essa que estamos vivendo, de que o Senhor cuida de nós, descansar nos cuidados do Senhor. Aliás, é isso que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, quando o apóstolo Pedro ele escreve a sua pequena carta, no finalzinho de 1 Pedro, capítulo de número 5, por exemplo, no versículo de número 6 e 7, ele nos recomenda sobre isso, sobre o que nós como crentes devemos fazer diante de um quadro de grande ansiedade. Ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Esse tempo é tempo de humilhação mesmo, irmãos. O mundo está prostrado, né? Eu estava vendo imagens de Nova York, a capital do planeta, completamente vazia, completamente humilhada e prostrada. O mundo está prostrado. Nós que somos crentes, que não somos gentios, que cremos no Senhor Deus, devemos tomar esta atitude. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, na sua vontade, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de vocês melhor do que cuida dos passarinhos. E em termos práticos, sobre esta ansiedade, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E qual vai ser o resultado de tudo isso daí, irmãos? Verso 7 diz, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede o entendimento, que o mundo não pode dar e que o mundo não compreende. A paz de Deus vai tomar a nossa mente, é o que diz Paulo aí. A paz de Deus no meio da ansiedade. É isso que ele está dizendo dentro desse contexto, porque o verso 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, contudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, toda a ansiedade de vocês. E aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará aquilo que a ansiedade muitas vezes nos toma, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seremos tomados pela paz de Deus no meio desse mundo conturbado como está. Seremos tomados pela paz de Deus em nossa mente e em nosso coração, quando nós lançarmos diante dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, e nesses dias aprendamos do Senhor, nosso Deus, e o glorifiquemos, porque todas as coisas acontecem para a glória de Deus, e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, que a graça do Senhor e a misericórdia esteja sobre a vida de cada um de nós e sobre nossos familiares. Em nome de Cristo Jesus, Deus te abençoe nesse dia, querido. Adore ao Senhor nesse dia. Hoje é o dia do Senhor, dia de buscarmos ao Senhor em oração e lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade.